Então tá, vamos para a nossa aula de número 3, né? Na aula de hoje nós vamos aprender quatro assuntos principais aqui, tá? Que vão ser as taxas equivalentes, taxas proporcionais, inflação e nós vamos resolver alguns exemplos, tá? Para não ficar tudo muito só na teoria, tá? Então, o que são taxas equivalentes? Na aula passada a gente aprendeu a fórmula dos juros compostos, né? Qual era a fórmula dos juros compostos? Que o valor futuro, né, determinado período N, é o valor presente, né, no período 0, aí 1 mais taxa de juros elevada à quantidade de períodos, tá certo? Então essa daqui é a formulinha dos juros. Então vou começar com um exemplo bem simples. Digamos que você invista R$1.000 a uma taxa de 1% ao mês. Após 12 meses, tá? Quanto é que você vai ter? A gente aprendeu a fazer essa conta, conta bem simples, né? O que você vai ter? Basta aplicar aqui na fórmula, né? Então você vai ter que o valor futuro depois de 12 meses vai ser 1.000 que multiplica 1,01 elevado a 12. Se a gente fizer, a gente pode fazer aqui a conta na calculadora normal, né? Calculadora científica, 1,01 elevado a 12, né? Vai dar 1,1268. 1,1268. Então, esses R$1.000, após o período de 12 meses, capitalizando cada mês a uma taxa de 1%, você vai ter 1.126,83, tá? Agora, fazer a seguinte questão. Se você quisesse não investir num fundo que rende ao mês, mas num fundo que rende ao semestre, qual seria a taxa de juros aqui ao semestre que faria você obter os mesmos R$1.126,83? Então, investindo ao semestre. Tá, então o que isso significa? Que aqui no primeiro caso, a cada mês o seu valor, né, iria sendo aumentado em 1%. Então, esse acréscimo de 1%, os juros sobre juros, iria incidir toda vez no final de um mês. Se você quisesse investir, tá, num fundo que rende não ao mês, mas ao semestre, qual seria a taxa, certo, que deveria render esse fundo de modo que os dois fundos fossem equivalentes, fossem iguais, no sentido que você ficaria indiferente entre investir em um e investir no outro, tá? Deu para entender a pergunta? Então, digamos que você investiu na poupança. A poupança rende todo mês 1%, tá? Vamos fazer para simplificar. Então, se você tinha R$1.000, 1% após 12 meses, você vai ter esse valor aqui, certo? Aí você tem um fundo de investimento privado. Esse fundo de investimento privado, ele não rende ao mês como fosse a poupança, ele rende ao semestre, certo? A cada 6 meses, né? O semestre aqui, 6 meses. Então, por exemplo, se você investe R$1.000 hoje, daqui a um mês você continua com os mesmos R$1.000. Não deu tempo de fazer os juros render. Os juros só vão render depois de 6 meses. Então, depois de 6 meses, eles rendem uma certa taxa. E depois de mais 6 meses, eles rendem de novo essa mesma taxa. A pergunta é, que taxa é essa que faz com que você faça esses R$1.000 virarem também esses 1.126,83?
certo? Qual taxa seria essa? 6,15. Exatamente. Ó, como é que você vai fazer? Essa taxa que você não conhece, você chama de R. Quantas vezes ela vai render? Ela vai render 2 vezes. Por quê? Porque em 12 meses você tem 2 semestres. E isso aqui tem que ser igual a 1.126,83. Tá certo? E o que a gente vai fazer aqui? Basta você fazer o cálculo, né? Então, vamos pegar esse 1.126,83 dividir por 1000, né? Aí vai dar 1, é fácil, né? Isso aqui. Então, 1 mais R ao quadrado, e vai ser 1,12683. Para você descobrir o valor do R, você tem que, nessa equação aí, você tem que fazer o quê? Tirar a raiz, tá certo? Você poderia levar... O problema de elevar ao quadrado vai transformar na equação de segundo grau, aqui, né? E é muito mais simples você resolver uma equação linear do que uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau tudo bem, mas se esse 2 aqui fosse, sei lá, no lugar desse 2 tivesse um 5, aí já não daria mais para você elevar a quinta e depois querer achar a raiz, tá? Então o que acontece? Aqui nesse caso você vai pegar 1.12683 e tirar a raiz quadrada, que no caso vai dar quanto? Vocês podem fazer na calculadora aí para me ajudar. 1.1268, aí tirar a raiz quadrada. 1,0615, né? Isso aqui é 1. Você vai subtrair para o outro lado, então a taxa vai ser o quê? 0,0615. Então a taxa, na verdade, né, é de 6,15%. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que investir 1% ao mês é a mesma coisa que você investir 6,15% ao semestre. Tá certo? Então, vamos colocar aqui outro exemplo. Vou perguntar para vocês. O que é melhor? $2% ao mês, certo? Ou, item B, 6,2% ao trimestre. Então, digamos que você tem uma proposta de investimento, tá? 2 propostas. Uma que vai te render 2% ao mês, ou seja, após o primeiro mês você rende 2%, depois rende 2%, depois rende 2%. E tem a segunda opção em que você recebe 6,2%, mas só daqui a 3 meses. Deu para entender a diferença entre os dois investimentos? Então, a pergunta é, qual o melhor? O item A ou o item B? Ganhou por pouco, foi? Então vamos ver. Digamos que você tinha lá R$100, certo? Vamos investir esses R$100 no investimento A e vamos investir ele também no investimento B. Para ele ser comparável, os dois, né? A primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer o mesmo período de tempo. O que é melhor? Transformar um trimestre em meses ou transformar um mês em trimestres? Um trimestre em mês, né? Por quê? Porque um trimestre são 3 meses. Se você quisesse transformar um mês em trimestre, teria que dizer que um mês
é 1/3 de trimestre, que não é nada amigável, né? Então você vai pegar esses dois investimentos e compará-los no mesmo período de tempo, digamos 3 meses, tá? Então se você faz aqui, ó, R$100 e multiplica por 1 mais 0,02 ao cubo, dá quanto isso? Não. É só fazer, né? Pega a calculadora. Ó, 1,02 e eleva ao cubo, né? Dá 1,0612, né? 100 vezes 1,0612, né? E esse daqui, obviamente, após 3 meses, né, vai render só um período, vai render só um trimestre. Então vai ser 1 mais 0,02. Então, olhando só assim, já dá para perceber que quem é que ganha, né? Ganha quem? O item A ou o item B? O item B ganha por muito pouco, tá? Por quê? Porque a taxa equivalente de 2% ao mês, ela é equivalente a 6,12% ao trimestre. Então, como essa taxa aqui, né, 6,12% ao trimestre é pior do que 6,02% ao trimestre, obviamente, o investimento melhor é o investimento B. Tá certo? Deu para acompanhar esse exemplo aí? Tranquilo, né? Então, se eu perguntar aqui para vocês o seguinte: considere uma taxa de 2,5% ao mês. Qual é a taxa equivalente ao semestre? Tentem fazer essa daí. Aí vocês podem usar o que você quiser, tá? Calculadora financeira, calculadora científica, Abaco, Excel, o que você tiver aí em mãos, você pode utilizar. Acho que é. Então, podemos começar? Então, a primeira coisa que você tem que fazer vamos fazer bem beabá aqui, bem passo a passo. É ver quais são os períodos que estão mencionados na questão. São 2 períodos, né? Tem período que é ao mês e tem período que é ao semestre. Tá? Aí você se pergunta, o que é mais fácil? Transformar um semestre em mês ou pegar um mês e transformar em semestre? Um semestre em mês, né? O semestre, na verdade, é igual a 6 meses. Isso significa que, para atingir um semestre, você precisa capitalizar isso aqui 6 vezes. Aí você pega qualquer valor que você queira investir, tá? Geralmente eu coloco R$100, mas você pode colocar R$1, R$2, R$3, o que você quiser, tá? Faz um teste. Então aqui, item A.
Vamos colocar R$100 mesmo. Então, vou pegar R$100 e investir uma taxa de 2,5%. Então, vou pegar 1, né, mais a taxa em formato decimal, que vai dar 0,25. Eu tenho que capitalizar até chegar num período maior, um período que nesse caso aqui é de um semestre. Então, para um mês chegar no semestre, eu tenho que capitalizar quantas vezes? 6. Então, vou pegar esse valor da 1 mais a taxa e elevar a sexta, certo? E isso aqui vai te dar um determinado valor. Esse determinado valor que você vai obter aqui, o valor final, tem que ser igual o valor final que você obteria se investisse os mesmos R$100 a uma determinada taxa que você quer descobrir, só que ao invés de ser ao mês, ao semestre. Tá certo? Então, essa taxa que você quer descobrir, nós vamos chamar aqui, ó, de R, tá bom? Então, você vai pegar os mesmos R$100, investir a uma taxa R, só que essa taxa R, ela é ao semestre. Como se só passou um semestre, você só vai capitalizar ela uma vez. Então, é elevado a 1. Tudo bem até aí? Então, ó, agora aqui fica claro porque o valor investido pouco importa, né? Porque você investe R$100, ou vai investir 200, vai investir 300, o importante são as taxas, né? Então, esses R$100 aqui nessa equação, pode ver que ele vai cancelar com esses outros R$100 que está do outro lado. Se você tivesse colocado R$50, R$1.000, R$1, iria acontecer a mesma coisa, tá? Então, o que você tem aqui? Você vai ter que 1,25 elevado à sexta é igual a 1 mais R. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor e calcular na calculadora. Quanto é que vai dar? Basta 3 casas decimais, tá bom. 1,1597. Tá ótimo. Esse aqui é 1 mais R. Então fica fácil, né? Porque aqui tem 1 aqui, esse 1 aqui, depois tem a vírgula. O R vai ser só o que tem depois da vírgula. Ou seja, o R vai ser 0,1597. Se você quiser colocar em porcentagem, você vai colocar 15,97%. Tudo bem? E aí, tranquilidade isso daí? Alguma dúvida ainda nessa parte? Querem que eu faça mais outro exemplo? Vamos fazer mais um, né? Só para garantir. Acho que já tem outra página aqui. Deixa eu ver. Tem. Deixa eu pegar aqui. Então, digamos, vamos fazer o contrário. Digamos que você tem uma taxa de juros que é de 15% ao ano. Certo? Então, você sabe quanto é a taxa de 15% ao ano. Eu quero saber qual é a taxa equivalente ao trimestre. Tá? Então, você sempre pode pensar da seguinte forma. Você tem um investimento que te rende 15% ao ano, né? Só capitaliza no final de cada ano. Então, o intermediário não vai capitalizar, você pode pensar assim. E você tem um outro investimento alternativo que capitaliza trimestralmente. Tá? E eu quero saber qual é essa taxa trimestral que vai fazer com que esse novo investimento renda também 15% ao ano. Tá certo? Ficou claro? A pergunta ficou clara? Agora eu quero vocês tentando fazer.
Quem for tímido pode me chamar, que eu vou até aí, tá? A gente não vai falar muito de todo mundo, né? Deixa eu ver, explica aqui melhor. P2. Por que 2? É 2? Repete. Tá? Sim. Acho que 3 casas decimais já funciona. Mas, por exemplo, se você está com 3 casas decimais, você deixa assim. Faz as coisas assim. Acho que é aqui, ó. Sei lá, se você quer 5, 10, certo? Você põe o primeiro, entra, aí tem o segundo, depois põe a base, entra, aí põe o expoente, depois vai ficar fora. Não vou fazer lá na hora. Então, ó, é muito simples, né? Como vocês perceberam. Você tem que, primeira coisa, ver quais são os períodos que estão aí na questão. Quais são os períodos, né? Tem ao ano e tem ao trimestre. Aí você pergunta, qual o menor? O menor tempo? É ano ou é trimestre? Trimestre é menos tempo. Então é mais fácil transformar o ano em trimestre do que o contrário. Em um ano tem quantos trimestres? Então aqui, ó, 4 trimestres, né? 4 vezes o trimestre. E aí você faz, sei lá, você pega os seus R$100, tá? E aplica nos dois investimentos. R$100 você vai implicar ao ano, né? Porque é o maior. Você sempre vai olhar para o maior. O investimento vai sempre a longo prazo, digamos. Você sempre vai buscar o longo prazo. Então, longo prazo aqui é o ano ou o trimestre? O longo prazo aqui é o ano. Então, investe primeiro ao ano. Você sabe que vai ser 1,15 elevado a 1. Igual, né? Seria equivalente a você investir os mesmos R$100 a uma determinada taxa, só que ao trimestre. Um período de um ano são 4 trimestres, então vai ser capitalizado aqui quantas vezes? 4. Tá? E aí, esse 100 aqui não importa mais, né? Vai cancelar com esse lado aqui. Vai ficar apenas o quê? Vai ficar apenas 1,15 igual a 1 mais R a quarta. E aí, o que você tem que fazer aqui no caso, você tem que tirar a raiz quarta. Tá? Na calculadora, nas duas calculadoras, vamos fazer nas duas calculadoras, né? Então, na calculadora normal aqui, vai ser 1,15. Você pode fazer o seguinte, você pode tirar a raiz quadrada 2 vezes, se você quiser. Se você tiver a calculadora, aquela mais simples de padeiro, consegue fazer essa daí, né? Mas se você tivesse outro valor complicado, não daria. Então, você pode elevado a, e aqui um parêntese, 1 dividido por 4. Por quê? Porque tirar a raiz quarta é a mesma coisa que elevar a 1/4. A gente viu isso, acho que na primeira aula, né? Então, se você faz aqui a conta, vai dar quanto? Vai dar 1.355. Tá bom. 10355. 10355. Isso aqui vai ser 1 mais R, ou seja, o R vai ser 0,0355
ou em porcentagem, você pode colocar 3,55%. Tá bom? Então, dependendo da calculadora, da aproximação que você fez, vai dar ligeiramente diferente, vai dar próximo. Tá certo? Tudo bem? Então veja que não é muito sofisticado. Basta você entender que são dois investimentos diferentes, mas que no final tem que dar o mesmo resultado. Por isso que é daí que aparece a equação, né? A equação vem: investimento 1 é igual investimento 2. É assim que você descobre as taxas equivalentes. Tá ok? Alguma dúvida até aí? E, por exemplo, se você tiver só calculadora financeira, né? Deixa eu pegar aqui minha calculadora financeira. Tá bem aqui. Então, primeira coisa, você zera... Eu já falei da calculadora financeira aqui para vocês? Já, né? Então, a primeira coisa é zera a memória dela aqui. Agora, qual era a conta que a gente tinha que fazer mesmo, hein? Deixa eu ver aqui. Era 1,15 tirar a raiz quarta disso daqui, né? Então, se lembra que tirar a raiz quarta é a mesma coisa que elevar a 1/4. Quanto é 1/4 em formato decimal, né? É 0,25, né? 1/4 é 0,25. Então, você, na calculadora financeira, é um pouco estranho, tá? Você vai colocar o quê? Você vai colocar o valor, a base, né? No caso que é 1,15, e você vai colocar Enter, certo? Depois você vai colocar o valor do expoente, que é 0,25. E depois você vai dizer para a calculadora o que é para fazer com esses dois valores. Você vai dizer isso daqui, ó. Pega o y elevado a x. Aí vai dar 1,03355. Tá bom? Então, a calculadora faz o elevado aqui, mas também faz a raiz, né? Deixa eu ver. A máquina é só raiz quadrada, né? Enfim. Você tem que fazer primeiro o cálculo do expoente para depois elevar. Tá certo? Que nem na calculadora científica. Tá bom? Então, isso é o que nós chamamos de taxas equivalentes, né? Taxas equivalentes, você vai sempre lembrar, são dois investimentos, tem uma taxa num, quer saber qual é a taxa equivalente no outro. Oi? É coincidência que eu pegar o 300 por 4 dá 3,75. Eles dividem os outros também, dá bem parecido. Onde? Eu não entendi a sua pergunta. Por exemplo, vou pegar direto. 300 por 4 vai dar 3,75. Ah, deu próximo. Todos Não, vão dar próximos. Mas se esse valor, por exemplo, em vez de 4 fosse, sei lá, 40, aí já daria bem distante. Tá? Porque o que está por trás disso, né? O que está por trás disso foi aquele gráfico que eu fiz na aula passada, que compara os juros simples com os juros compostos, tá? Então, como era o gráfico? O gráfico era mais ou menos assim, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Você tinha aqui os eixos, né? Aqui uma reta crescendo. Aí você tinha a curva de juros, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. Ela cresce bem devagar, mas depois ela vai muito rápido. Então, nos primeiros períodos, essa curva aqui, a curva de juros compostos, vai estar muito próxima da curva de juros simples. E como esses valores são muito pequenos, então você não vê tanta diferença assim. Mas, a partir do momento que você tem um número muito grande de períodos, aí os juros compostos ficam claramente bem maiores do que os juros simples. Não consigo ver como é que o juro composto pode pegar por baixo assim. Se aqui for, aqui é 1, certo? Assim, eu consigo ver só por cima. Então, não, exato. Assim, por exemplo, você tem um investimento, tá? De 15% ao ano. O primeiro investimento é a juros simples e o segundo investimento é a juros compostos. Se você for investir só 6 meses, é melhor juros simples. Certo? Então, o menor é exatamente num período menor, períodos fracionários que nós chamamos. Tá? Então, em períodos fracionários, o juros simples vai ganhar dos juros compostos. Mas períodos a partir de 1, os juros compostos sempre vai ser maior. Tá? Aqui vai ter um momento do curso que a gente vai ver captação contínua, né? Às vezes, por exemplo,
a poupança, ela só rende no vencimento, né? Mas existem outros tipos de investimento que é capitalização contínua. Então, todo dia vai ganhando um pouquinho. Então, por mais que ele diga, a taxa do nosso, sei lá, CDB é 11% ao ano, você não vai esperar um ano para render aqueles 11%. Ele vai rendendo um pouquinho cada dia. Aí, como rende um pouquinho cada dia, né? Se, por exemplo, você fosse aplicar no CDB, juros compostos, 10% ao ano, e CDB, juros simples, 10% ao ano, quiser ir tirar antes de dinheiro, seria melhor se os juros fossem simples. Entendeu? Mas os juros são sempre compostos, tá? Até em modo fracionário vai ser composto. Tá certo? No mundo não existe juros simples, né? Como eu falei pra vocês, só o pai de vocês, a mãe, o tio, que vai emprestar a juros simples, né? Às vezes juros 0%, né? Você pode medir o grau de quanto a pessoa gasta, confia em você, né? Pela taxa de juros que ela te empresta, né? Muito bem. Tá. Outra coisa que existe até na prática também, mas é uma coisa que não é muito legal do ponto de vista acadêmico, é o que o pessoal chama de taxas proporcionais, né? É quando de repente aparece uma coisa tipo assim, esse investimento rende 12% ao ano, capitalizados mensalmente. Certo? Quando você vê uma coisa esdrúxula dessa aí, a primeira coisa que você tem que ver é que isso aí é uma frase que te engana. Então, isso aí geralmente é quando você vai pegar algum dinheiro emprestado, né? Você vai pegar um dinheiro emprestado, aí você vê, a taxa é 24%, 20% ao ano. Não é tão alto assim. Só que é capitalizado mensalmente. O que ele quer fazer? Ele quer te enganar. A taxa não é ao ano, a taxa na verdade é ao mês. E pior, não é taxa equivalente. É a taxa simplesmente dividindo. Então, 12% ao ano, na verdade, o que a gente vai chamar de taxa efetiva, é 12% dividido por 12, né? Porque no ano tem 12 meses, isso aqui é 1% ao mês. Então, quando eu digo 12% ao ano capitalizado mensalmente, o que você tem que entender? 1% ao mês. Certo? Isso aí veio só para confundir as pessoas, tá? Isso aí, eu não vejo outra explicação para isso. Quando você vem assim, taxa proporcional, é quando você diz, não sei o que, 12% ao ano capitalizado mensalmente. Então, o que você faz? Pega a taxa, divide pela quantidade de períodos, e isso aí vai ser a taxa relativa àquele período menor. Então, se eu disser assim, 3% ao trimestre capitalizado mensalmente. Isso aqui é quanto? É 1% ao mês. Então, esse 1% ao mês é a taxa efetiva. Efetiva vem de fato, né? É a taxa de fato, que é 1% ao mês. Essa taxa aqui de 3% é a taxa de enganação, certo? É a taxa que tenta te enganar. 3% ao trimestre capitalizado mensalmente é 1% ao mês. 1% ao mês, se você for calcular a taxa equivalente ao trimestre, é quanto? Como a gente faz? A gente aprendeu, né? Você vai pegar 1,01, né, e capitalizar 3 vezes. Então, se a gente fizer isso na calculadora, alguém pode fazer para mim rapidinho? 1 ponto. Não, mas põe mais casa decimal aí. 03, aí 03 de novo? 0301. Pronto, 0303, né? Então, a taxa de 3% ao trimestre capitalizada mensalmente, ela é, de fato, 3,03. Ou seja, é um pouquinho maior do que
esses 3% que estão bem aqui, tá certo? Então, é juros compostos, tá? Juros compostos. Então, é essa denominação estranha de capitalizado, né? Quando a taxa está em um determinado período, mas é capitalizado em outro. É o que a gente chama de taxas proporcionais. E o que você tem que fazer é calcular sempre a taxa efetiva. Não tem jeito, tá? Então, vamos pular isso daqui, vamos para alguns exemplos, tá? Depois a gente volta para essa parte da inflação, tá? Vamos ver aqui, ó. Demonstre que, se a taxa de juros é de 11,8387 ao trimestre, é equivalente à taxa de 20,4999 para 5 meses. Calcule também a taxa equivalente mensal composta dessas taxas, né? Então, você tem aqui o investimento 1, né, que rende 11,8387% ao trimestre. Aí você quer algum outro investimento, certo? Só que no caso de 5 meses. Tá? A dica para esse é: acha qual é a taxa equivalente ao mês e depois computa para 5 meses, tá certo? Então, podemos fazer? Ó, primeira coisa, né, você tem trimestre, tem aqui 5 meses. Não dá para comparar diretamente trimestres com 5 meses. Então, vamos pensar em algo que seria um passo intermediário, que seria computar a taxa equivalente ao mês. Tá? Então, trimestre aqui são 3 meses. E você não sabe qual é a taxa de capitalização ao mês. Então, digamos que a taxa de capitalização ao mês, nós vamos chamar de R. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar 1 mais R elevado ao cubo, né? Vai pegar R$100, né? Investir essa taxa. E isso aqui vai ser a mesma coisa que você pegar os mesmos R$100 e investir essa taxa aqui de 11,83, tarará. Então vai ficar 1
83,87. Tá? E elevado a 1 porque tá ao trimestre, tá bom? Isso para quê? Para a gente descobrir qual é a taxa equivalente a 11%, 11, alguma coisa por cento ao trimestre, só que ao mês. Então esse 100 aqui vai cancelar, né? Vai ficar só 1 mais 1 mais R elevado ao cubo igual a 1, aqui é 1, certo? 1,118387. Então o que você tem que fazer para descobrir o R? Você tem que tirar a raiz terceira desse negócio aqui. Então vamos lá para a calculadora, né? Sempre fazendo aqui junto. Então vamos pegar qual o valor? 1,118387 elevado a, agora abre parênteses, 1 dividido por 3. Tá? Isso aí vai ser igual a 1,038, né? 1,038. Então aqui tem 1 mais alguma coisa depois da vírgula, é porque o R é o que tem depois da vírgula, 0,038. Tá? Deixa assim mesmo. Então o que é isso daqui? Esse aqui é a taxa equivalente ao mês. Só que o que ele está pedindo é a taxa equivalente para 5 meses. Então, exatamente, você vai ter que capitalizar isso daqui 5 vezes. Você vai pegar 1 mais o R, né, que é 1,038, e elevar a quinta. Porque aí, esse cara que está ao mês, ele vai ser capitalizado 5 vezes. Então, vai chegar lá nos 5 meses. Então, a gente pode até aproveitar o que já está aqui na calculadora, né, e elevar a quinta. Então, aqui vai dar 1,24999. Então, 1,24999. Tá? Que é exatamente o valor que ele estava dizendo lá no início. Né? Ele pede para demonstrar que essa taxa aqui, de 11% tarará ao trimestre, é equivalente a 20,49 tarará em 5 meses. Tá bom? Então, esse exemplo foi um pouquinho mais sofisticado que a gente viu até agora, mas todos eles seguem a mesma lógica, certo? Na verdade, tudo que a gente está vendo até agora é a aplicação daquela formulinha dos juros compostos. Tá? Até agora a gente não usou nada diferente daquilo. Então a única coisa que você precisa realmente saber, tá na veia, é aquela formulinha dos juros compostos. Tá? Se você tem aquilo e tem cabeça, você consegue fazer essas questões, tá certo? E se você for usar as calculadoras, você tem que saber usar a sua própria calculadora, né? Aí você chegar... Porque tem gente que compra a calculadora financeira, nunca usa, aí vem querer aprender a usar no dia da prova. Aí não dá, né? Não sabe nem mudar a quantidade de dígitos da calculadora. Tá? Tem que ir aprendendo a mexer antes, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Oi. Aqui? Os slides eu estou disponibilizando na internet, tá? Então, se por acaso, sei lá, eu passei muito rápido uma parte, dá pra... Sim, do jeito que tá aí, tá? Assim que eu acabar a aula, salvar aqui, vai estar no Dropbox, tá certo? Então, o vídeo demora um pouquinho mais, porque eu tenho que chegar em casa, fazer o upload, né? Eu ainda não sei, mas se alguém quiser me ajudar a fazer a editoração gráfica do vídeo aí, tá as coisas coloridas voando, não sei o que, pra chamar mais atenção pro canal. Meu objetivo é ser patrocinado pela HP, né? Daqui a alguns anos, né? Fazer post patrocinado. Já tô dando mó. Essa massinha que você tá usando. Como que chama? Isso daqui é um tablet. Na verdade, em português é mesa digi. Eu não sei falar, sou dislexo. É isso aí, pronto. Isso aí. Isso aí. Eu não sei falar essa palavra. Mas não é um tablet, é só pra isso. Não serve pra entrar na internet nem nada não. Acho que foi um bom investimento isso aqui. Depois eu tenho que ser patrocinado por isso aqui também, né? Daqui a pouco, estou fazendo propaganda. Você não deve a função de apagar no universo. Não, seria interessante, né? Quando eu vi esse negocinho aqui. Que as outras têm. Eu já vi algumas que têm.
Mas acho que depende do programa. Esse meu programa ele não reconhece automaticamente. Ele não tem... Esse programa que eu estou utilizando, né, ele não tem borracha. Então, por isso que talvez não tenha essa função. Não sei. Talvez até tenha, mas eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não, agora vamos ter que falar de inflação mesmo. Tá, então, uma coisa que existe na maioria dos países, né? Assim, pelo menos os países não decentes, tá? É a inflação, tá? Inclusive existe no Brasil, né? A inflação. O que é a inflação? A inflação é a perda do valor monetário da moeda. Então, se você tem R$100 hoje, você consegue comprar determinado certo tipo de coisa lá no supermercado. Mas daqui a 10 anos, esses mesmos R$100 não vai comprar quase nada, né? Então, eu sou da época que o real foi lançado, né? Então, naquela época eu comprava... Me lembro que minha mãe pediu para comprar pão na feira, né? Na padaria. Aí me dava R$1, voltava com 10 pães. Hoje em dia, com R$1 eu compro um pão. Mas o que foi isso? Foi exatamente a inflação do período, né? Então, inflação tem várias explicações, tá? Não é o objetivo desse curso, nós vamos admitir que existe inflação. Então, digamos que eu chegue para você e diga: olha, qual é o seu nome? Vamos falar aqui o nome das pessoas. Laís. Laís, olha só, eu encontrei um investimento aqui que rende 30% ao mês. E aí, vamos entrar? O que você disse? Depende. Depende, muito bem. Depende é a melhor resposta que vocês têm que ter em ciências sociais, tá? Depende. Esse investimento tem cheiro de polícia. Na verdade, 30% ao mês. Aí eu digo, sabe o que é esse investimento? É títulos públicos venezuelanos. A inflação é 40% ao mês. Então, a inflação é 40% ao mês, rende 30% ao mês, então, no final das contas, você está perdendo dinheiro, tá? Então, tipo, aí você vê, olha só o investimento no Brasil, né? Ano passado tinha um investimento lá que era 10% ao ano, olha só que legal. Só que a inflação era 8%. Então, no fundo, você só estava recebendo 2%, tá certo? Se esse investimento for dedicado, né, à inflação, não seria um bom investimento? Se for acima da inflação, tudo bem, né? Assim, além da inflação. Porque tem um lado que tem juros e tem inflação. Isso, lá no final do curso a gente vai aprender títulos públicos. Aí eu vou explicar para vocês quais são todos os títulos públicos. Aí tem uns títulos lá que rende tantos por cento mais inflação, tá certo? Só que esse mais inflação não é mais inflação, tá? É enganativo, tá? Eu vou dizer exatamente o que significa agora, tá? Seguinte, aí você diz, eu moro num país lá que eu tenho um investimento num título público dele que é 15% ao ano, certo? Só que a inflação é 10% ao ano. 10% ao ano de inflação. Certo? Isso no país 1. No país 2, tem um título, tá, que rende 4,9% ao ano. Então, sei lá, você investiu aqui no Brasil, ou então investe na Alemanha. Estou inventando esses números aqui, tá? Só que lá na Alemanha, a taxa de inflação é de 0% ao ano. Desconsiderando o câmbio, que são outros 500, tá? Então, olhando só para isso. 15% ao ano, mais 10% de inflação. E aqui é 4,9% ao ano, com 0% de inflação. O que é que você prefere? País 1 ou país 2? Vamos lá, você tem 100 milhões de reais, tá? Você é o gerente financeiro da empresa aí multinacional. Você tem que investir o dinheiro do dono. Tá? Se você investe errado, você é demitido. Tá? Então, qual país você vai investir aí? No 1 ou no 2? Quanto é que vocês acham que rende 15% ao ano, mas a inflação de 10%? Muita gente pensa que é só subtrair. E não é. Certo? Não é subtrair. Porque tudo em juros compostos não tem a ver com soma e subtração. Soma e subtração é juros simples. Certo? Se fosse juros simples, você iria fazer simplesmente a subtração e ia dar 5%. Mas são juros compostos.
com juros compostos, as operações que você vai fazer são operações de multiplicação e divisão. Tá? A relação entre os juros com inflação e juros sem inflação é o que a gente chama de juros nominais e juros reais. Juros nominais é o que você vê quando você vai no seu investimento, né? Então, sei lá, você vai, o banco lá lançou um CDI de 12%. O que são aqueles 12%? São 12% nominais. Se em um ano tiver uma superinflação no Brasil e a moeda desvalorizar 30%, você vai continuar recebendo 12%. Então, você vai perder poder de compra nessa história, tá certo? Juros reais é o que está acima da inflação, tá? É o juros nominais descontado. Olha só, isso também é muito importante. O juros real é o juros nominais descontado da inflação. E qual é a relação entre juros reais, juros nominais e inflação? É a seguinte. Agora vamos aprender a segunda formulinha importante para vocês colocarem no coração de vocês, tá? Que é o quê? 1 mais taxa de juros nominal é igual a 1 mais taxa de juros real multiplicado por 1 mais inflação. Inflação eu vou sempre chamar de π, certo? Juros real, R, e juros nominal, N, RN, tá bom? Vamos manter essa notação, tá? Pra gente não se confundir mais. Mas, dependendo do livro, obviamente, a notação vai mudar. Então, só lembrando aqui, né? Esse π aqui é a inflação, a taxa de inflação. Esse RR é os juros, são os juros reais. Esse RN aqui são os juros nominais, né? Os juros nominais aqui. Tá bom? Então, a equação é essa daí. Vou até inserir um retângulo aqui para dizer que é importante mesmo. Tá aí. Agora vamos calcular qual é o juros real, quais são os juros reais desse primeiro país. Por quê? Porque o juros real aqui do segundo país já está muito claro, né? É quanto? É 4,9% ao ano. Mas o juros real aqui não está claro, porque tem inflação. Então você vai colocar aqui 1,15% ao ano, né? Porque você vai pegar 1 mais 15% dá 1,15%. Isso é o juros nominal. É igual a 1 mais o juros real, que você quer calcular, 1 mais taxa de inflação, que dá 10%, né? Então aqui vai dar 1,01. Então, a taxa real aqui, na verdade, você vai pegar 1,15 e dividir por 1,1. Quanto é que dá? 1,15 dividido por 1,1. 1,045. 5555, né? Tá, vamos botar mais um 5 aqui. Isso aqui vai ser 1 mais R. Então, facilmente a gente pode calcular que o R é 4,55%. Tá, então, vejam que a taxa real aqui é menor do que se a gente fizesse só a subtração. Tá, então, quando você tem algum investimento lá, o investimento é 14% ao ano, mas a inflação é de 4%, se você faz 14 menos 4, não é 10%, é menos. Tá certo? Para você saber o valor exato, o valor de juros real mesmo, você precisa fazer essa conta aqui que está no quadro. Tá? Então, essa formulinha aqui também é muito importante, tá? Porque na prática, ninguém quer saber de juros nominal, todo mundo quer saber de juros real. Tá? Não adianta você investir a uma taxa de 200% ao ano, se você investe isso na Venezuela e a inflação é de 1000% ao ano. Então não tem sentido. Não. Quando você vai fazer qualquer tipo de investimento, o ideal é sempre calcular os juros reais. Tá? Sempre calcular os juros reais. Porque
Por exemplo, teve um período que a inflação no Brasil ficou superior à taxa de poupança. Então você lá, na taxa de poupança, você via seu dinheiro sempre aumentando, né? Tipo lá, você tinha R$1.000, depois de 6 meses tinha, sei lá, 1.060, 1.070, você ficava feliz porque estava aumentando seu dinheiro na poupança. Só que no fundo, você estava perdendo em juros reais, porque a inflação estava maior. Então, sei lá, se você pudesse comprar determinada quantidade de compras no supermercado por R$1.000, depois de 6 meses, você ia ter na poupança, sei lá, R$1.060. Só que aqueles R$1.060 comprava menos coisa ainda do que aqueles R$1.000 comprava no começo do ano. Então é por isso que é importante você sempre calcular os juros reais de qualquer aplicação que você faça, tá certo? Então, de repente, não sei como é que está hoje, mas sei lá, a inflação deve estar perto de 4%, alguma coisa assim. Então tem investimento de 8% ao ano. Aí você vai lá, beleza, 4%, mais ou menos, um pouquinho menos de 4% real. Mas o que acontece? Se você faz esse investimento, que é 8% ao ano, e se prende nele durante, sei lá, 10 anos, se no meio do caminho a inflação explode, na verdade você vai perder dinheiro. Então você sempre tem que estar em mente que os juros que você tem que computar são os juros reais. Tá certo? Mais alguma dúvida em relação a isso aí? Oi? No país 1, o título dele vai render 5% por ano. Juros reais. E se for juros nominais, é 15% ao ano. Mas juros reais é 4,55. Tá? Vejo que é um pouco a menos do que o 4,9. Então, se você faz aquela regra de subtrair a inflação, você iria cair numa armadilha aqui, né? Você ia acabar investindo numa coisa pior do que o original. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente vai lá títulos públicos, a gente vai ver, tem esse título aqui que rende inflação mais 5%. E tem esse outro aqui que rende 10% de forma nominal. E aí, qual dos dois é melhor? Entendeu? Aí depende da inflação do período. Tá certo? Você vai calcular e ver se vai mais a pena um ou mais a pena o outro. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então vamos fazer um exercício desse aí só pra gente treinar. Tá? Pra não ficar só na teoria. Peraí. Vamos lá. Um investimento propõe-se a oferir ganhos de 42% ao ano a taxa de juros, sendo de um mês o prazo de investimento. Tá? Então, um mês o prazo de investimento, pede para calcular a taxa nominal, sabendo que a taxa... Não, isso aqui é outra coisa. Peraí. Tá, pronto. Isso aqui sim. Isso aqui é de inflação. O investidor aplicou um capital de R$10.000 e resgatou um total de 13.600 após um semestre. Nesse período, a taxa real de juros foi de 30% e não diz, né? 32, no período, de 32% nesse semestre aqui, tá? Então, quando ele diz assim, a taxa real neste período, ou seja, de um semestre, foi de 32%. Calcule a taxa de inflação do período. Então, tentem fazer esse exercício aí. Cálculo nominal, você tem os totais. Isso. Pega o juro real. Isso, exatamente. Aí não está dizendo claramente quem é o juros real, mas como já tem um investimento, você consegue computar o juros real, depois você coloca na fórmula e calcula. Então vamos ver se dá. Tentem aí, por favor. Porque assim, às vezes a pessoa, é o que eu digo, né? A pessoa resolve o problema moralmente, né? Tipo, na cabeça dela está resolvido, mas chegando lá a fazer as continhas, às vezes a pessoa erra bobagem. Então é importante você treinar agora para não errar bobagem na hora da prova. Tá? Porque às vezes acontece isso, a pessoa sabe fazer o problema, mas erra alguma bobagem na hora da calculadora. Tá? Se é ruim perder problema que você não sabe, imagine
perder uma questão que você sabe, né? É o pior dos mundos. E aí, vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se os períodos estão todos ok, um com o outro, né? Se estão todos falando sobre o mesmo período. Sim, né? Todos os períodos são ao semestre. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para calcular a taxa nominal, que é o que está faltando, né? Você tem que olhar para esse investimento aqui. Esse investimento, o valor final dele foi de 13.600. É igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais a taxa, né? Vou simplificar não colocando mais o N aqui, tá? 1 mais a taxa, elevado ao total de períodos, só que o total de períodos é 1, que é um semestre, então elevado a 1. Então aqui é fácil calcular o R, né? Você vai dividir aqui por 10.000, né? O R vai ser quanto? 36%. Então essa aqui é a taxa nominal. Agora, para saber a taxa de inflação, que nós vamos chamar de π, né? Π vai ser a nossa inflação. Você joga lá na fórmula. Então você vai ter 1 mais a taxa nominal, ou seja, 1,36, vai ser igual a 1 mais a taxa de inflação, que multiplica por 1 mais a taxa de juros real, né? De 32%, então 1,32. Então, aqui você vai dividir 1,36 por 1,32, vai dar quanto? 1,0303. E isso aqui vai ser 1 mais inflação. Então a inflação aqui no caso vai ser de 3,03%. Então, ó, aqui deu muito próximo do que simplesmente você faz a subtração, né? Por quê? Porque você só tem um período. Quanto maior o número de períodos, pior vai ficar a estimativa de subtrair a taxa nominal da taxa de inflação para ter a taxa real, tá? Então, esse tipo de coisa, né? Dizer que a inflação é aproximadamente a taxa real menos a taxa nominal, isso aqui só vale quando os valores da taxa são pequenos e o número de períodos é pequeno. Aí essa aproximação é relativamente boa. Mas se o número de períodos é grande e as taxas são grandes, o que são taxas grandes? Maior que 5% já é uma taxa grande. Então se essas taxas são pequenininhas, 3% e 1%, aí tudo bem, a inflação vai ser mais ou menos isso daí, a subtração. Mas se são valores grandes e são períodos também grandes, essa aproximação vai ficando cada vez pior, tá certo? Então, esse método que geralmente as pessoas usam, tá? Vocês esquecem, tá? O correto é usar a fórmula aqui do desconto.
Tá bem? Alguma dúvida em relação a isso daí? Tá? Então, sobraram alguns exercícios nesse slide, então eu acho que é importante vocês tentarem fazer lá, até para treinar o que foi visto hoje, tá certo? Vamos fazer a chamada.